Não pode desistir. Tem que ir e lutar pelos seus filhos, porque eles são uma criança normal. E não pode desistir nunca. E eu conto com Deus. Se a gente não tiver fé e crer em Deus, a gente não vence nenhum tipo de doença. A paralisia cerebral é uma lesão que, em geral, acontece por falta de oxigênio no cérebro. É um comprometimento físico por uma causa cerebral. Mesmo que a pessoa tenha condições ósseas e musculares para o movimento, não há o comando adequado do cérebro. Então, acontecem as limitações físicas, às vezes associadas às intelectuais. A pediatra Ivana Remorini Rizzi é diretora clínica das Casas André Luiz e trabalha com pacientes com paralisia cerebral, PC como chamam por lá, há 25 anos. A instituição que recebeu nossa reportagem atende cerca de 200 pacientes com PC. Lá, a médica contou pra gente alguns fatores que podem causar a paralisia. Nós podemos ter causas, sim, genéticas. Então, já no momento da formação, da troca genética, da fecundação, podem acontecer algumas alterações, algumas até que podem ser hereditárias, enfim, algumas alterações que podem ocasionar esse comprometimento. No decorrer da gravidez também podem acontecer algumas alterações, algumas infecções congênitas, por exemplo, podem afetar esse desenvolvimento infecções na mãe. Na mãe, que a mãe adquire, que pode comprometer o feto. Por isso, talvez a importância, não sei se estou dizendo besteira aqui, de vacinas durante a gestação, as vacinas não influenciam? De um pré-natal adequado. Certo. Fazer tudo o que precisa. O pré-natal existe justamente para isso, para orientar e para impedir que se desenvolva uma gestação que possa vir a ter um risco pro feto, pro embrião, que é na fase de formação ainda, né? E existem causas também, e isso é uma causa muito frequente, que no momento do parto. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em anóxia, falta de oxigênio ao nascimento. Isso. Então, a anóxia neonatal, ela é uma falta de oxigênio no momento do nascimento. Então é um momento extremamente importante, na hora que se corta o cordão umbilical, que ele deixa de receber o oxigênio via mãe, né, da mãe, e ele começa a respirar. Nesse momento pode acontecer alguma intercorrência que faça com que essa oxigenação comprometa, seja tão dificultosa que comprometa o cérebro. Entendi. Neste momento. Então a gente tem uma causa muito frequente de paralisia cerebral, essa anóxia neonatal, que é a falta de oxigênio ao nascimento. Arthur tem 5 anos e sofreu com a falta de oxigênio no momento do nascimento. A consequência, paralisia cerebral. A perspectiva médica, talvez a mais difícil para uma mãe. Olha, ele vai vegetar. Ele vai ser uma criança vegetativa. E depois, na infância, durante a vida, ainda existe esse risco? Nasceu, acabou o risco, não existe mais esse problema ou essa questão na vida da pessoa? Pode acontecer de ela ter assim uma criança que já nasceu com algum comprometimento, que eu disse, lá daquelas causas anteriores genéticas, de ter alguma alteração cerebral em termos de convulsões. Ela pode não ter ainda aquele quadro, mas às vezes as convulsões são tão intensas e tão frequentes que podem levar a um comprometimento maior ainda do cérebro e ela desenvolver esse quadro. Mas isso acho que a gente já pode considerar uma causa genética, né? Uma causa que já aconteceu. Mas na vida, no dia a dia, você pode ter um comprometimento cerebral importante num processo infeccioso muito grave, uma sepsemia. Sepsemia? É uma infecção generalizada, entendeu? Aí uma criança que principalmente na idade mais tenra, no período neonatal que a gente fala, no primeiro mês de vida, principalmente, nos primeiros meses de vida também, ela pode ter um comprometimento infeccioso tão grave, comprometendo o cérebro. Uma meningite neonatal pode ter como sequela uma paralisia cerebral. Matheus tem 6 anos e contraiu meningite aos 5 meses. Como consequência do grave quadro de saúde,
a hidrocefalia e a paralisia cerebral. Ele tem um lado do cérebro todo lesado, então pode ser chamado, também eles já falaram, que aí dá muita crise convulsivante, ele faz uso de remédio, e agora ele enxerga, ele, como foi do lado direito, ele não fala, mas ele chora alto. Tem o som, ele não fala, mas tem ele possa falar. Ele pode falar. É a melhora do Matheus, dentro desse tempo todo, é que ele não está ficando doente, internado, não está tendo mais, depois que ele fez a gastrostomia, não está fazendo mais, não está tendo mais pneumonia, e tá aí, ó. Forte e cheia de fé, Nete se dedica integralmente ao filho. Ela conta com a colaboração do marido, mas reconhece que por conta do trabalho do pai, Matheus fica quase que exclusivamente sob seus cuidados. Então o Matheus ele tem um comprometimento da fala e dos movimentos, ele não anda, como a gente está vendo aqui na cadeirinha. Como é que é o seu dia a dia com ele, Nete? É corrido, minha filha. Ter uma criança especial, só quem tem, que sabe como que é, não é fácil. Eu trabalhava, como todos trabalham, né? Mas uma criança especial é mais do que um trabalho. É mais. Não é um trabalho, é uma responsabilidade tanta. Porque você tem que ter... Você tem que dar conta dele em fisioterapia, é médico, tanto médico para tudo quanto é lado, é fisioterapia, é tudo. Não é fácil o dia a dia. Corrido e cheio de compromissos também são os dias da mãe do pequeno Arthur. Acompanhado por fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e matriculado no primeiro ano da escola regular, Arthur contraria o primeiro diagnóstico médico de que seria uma criança vegetativa e evolui a cada dia. Os profissionais que acompanham o garoto se alegram ao falar da evolução deste lutador. Ele está em evolução constantemente, né? Todos os dias, enfim, né? A parceria família também ajuda muito, né? Porque a Adriana, mãe do Arthur, é uma mãe, assim, orientação, então, assim, ela segue em casa também o que é passado, então ela é muito colaborativa. Orientado pela fonoaudióloga responsável pela evolução da fala, Arthur mostra as conquistas, acompanhado pelo olhar atento e orgulhoso da mãe. Isso, e o cachorro, como é que faz? Muito bem! E a galinha? E o gato? Miau! Isso mesmo, parabéns, Arthur! Aí, Ver as conquistas do Arthur e a força do Matheus talvez não deixe claro as necessidades enfrentadas pelos mais de 2 milhões de brasileiros com paralisia cerebral em todo o país. Tratamentos caros, necessidades alimentares especiais, dificuldade de locomoção, de estar inserido na sociedade. Tudo isso faz parte da vida dessas pessoas. O problema daqui é a escada. É uma correria, aqui também não tem carro. Eu não tenho carro. Não é fácil o dia a dia. Outro dia ele convulsionou forte, teve 3 convulsões. Eu saí daqui correndo com ele. Você precisa de cadeira de roda, você precisa de órteses, às vezes você precisa de um exame, é muito difícil. O governo tem que ajudar porque é muito difícil. Você conseguir as coisas é muito difícil. Presidente da Comissão Permanente de Direitos da Criança e do Adolescente, o vereador Elmer Japonês, do PSC, sensibilizado com essas famílias, contou por que decidiu agir em favor delas. Principalmente a dificuldade que eles enfrentam em tudo, né? Questão financeira. Hoje uma cadeira de rodas para uma criança que tem paralisia cerebral, para adaptar essa cadeira fica em R$5 mil, mais ou menos, né? Isso para uma família que tem assim condições financeiras pequenas é muito difícil, né? E é difícil também o tratamento, a condução, são
várias dificuldades, muitas mesmo. Então, a gente pensou em fazer aí essa audiência pública para poder estar ajudando, né? Tem pacientes que tiveram algumas melhoras no tratamento e algumas mães não sabem disso, acham que o filho, por ter aquela doença, ele vai ficar o resto da vida e vai só piorar, né? E na verdade tem alguns tipos de tratamento que trazem melhoras, está auxiliando essas pessoas que sofrem tanto no dia a dia. Dificuldade. Poderia ser essa palavra que levaremos dessa experiência toda. Mas ao ver esses olhinhos brilhantes e cheios de vida, não seria justo. Levamos daqui superação e a certeza de que passo a passo, ainda que lentamente, cada um fazendo a parte que lhe cabe, o Arthur, o Matheus e tantos outros podem contar com a certeza de que amanhã será melhor do que hoje. Só Deus, mãe. Só Deus. Olha, ele vai vegetar. Ele vai ser uma criança vegetativa. E você vê ele fazendo tudo isso hoje, nossa, é uma bênção. I can't get enough of this kind of love. To this kind of love.